Rádio Uni. Saberes em Diálogo. Olá, o meu nome é Larissa e eu tô aqui com meu colega Gilmar e nós somos da Rádio Uni. Hoje, sendo mais uma transmissão da rádio que ocorre durante a pandemia, traremos entrevistas que foram feitas respeitando o distanciamento social. Com isso, vamos para a nossa primeira entrevista com Maurício Daneres, que nos contou um pouco como está sendo a experiência profissional dele durante a pandemia. Olá, meu nome é Thaisa e hoje estou aqui com o convidado Maurício Daneres. Ele é graduado no curso de licenciatura em música, é professor e integrante da banda Velho Abajur. Maurício, como tem sido a experiência de atuar enquanto professor de música durante o período de pandemia da Covid-19? Agradecer o convite aí da gurizada da Rádio Uni, a Thaisa que veio falar comigo, muito obrigado. Fico muito feliz aí de estar participando, trazendo minhas experiências aqui na pandemia, né, como professor de música, como músico também. E, bom, a experiência de atuar como professor de música durante o período da pandemia, no início foi muito louco. Eu já produzia conteúdo para internet, né? Começou a ficar tudo na internet, né, meu? Eu já produzia conteúdo, já gravava vídeos, já, enfim. Mas isso não era tão todos os dias, não era sempre. Era lá quando dava na telha, quando tinha tempo. Porque eu sempre trabalhei com aulas presenciais de violão, né? Já dei aulas em escolas e a partir dos estágios da Unipampa ali, quem não sabe, sou licenciado em música, mas enfim, fiz isso e já dei aulas em igrejas e tudo, mas era tudo presencial, na Casa Pitanga também, com particular e tal, e era tudo presencial, mas no momento que veio a pandemia, né, que se instalou e estamos nela até agora, a gente teve que ver o que ia dar, né, meu? Vamos fazer do jeito que dá para fazer, que é na internet. E aí a produção de conteúdo aumentou, pelo menos para mim ali eu produzi mais conteúdo, gravei, até hoje eu ainda gravo coisas todos os dias, tem coisas nas minhas redes sociais. E cara, eu vou dizer, tem dado vários resultados depois de um certo tempo, depois tu começa a estudar as questões do marketing e tal, a gente tem que fazer isso aí, né, meu? Tu tá só pela internet, tem que aprender a mexer, divulgar o teu trabalho e, sei lá, mexer com som, com webcam, com qualquer coisa, entendeu? E dar um jeito de fazer funcionar. Então, nunca tinha tido essa experiência. No início foi complicado e tal. Eu tava até sem celular, eu lembro disso. Eu tava com celular, sei lá, eu tava gravando com a câmera aqui os conteúdos, mas dando aula pelo webcam, com a webcam do PC, que sabe como é, né? E aí era isso. Era isso que eu tinha. Depois foi melhorando, fui aprendendo mais, gerar conteúdo. Com a geração de conteúdos, desce mais alunos, querendo ou não, e alunas, enfim. E, véi, foi isso. Até hoje estamos aí produzindo conteúdo sem parar e acredito que eu vou ficar para sempre, assim. Foi uma coisa que eu aprendi na pandemia e vai seguir funcionando. Funciona pra caramba. Dá uma dica pra galera professora de música aí. Atracar, porque é massa estudar marketing digital, aprender a patrocinar, fazer os negócios certos no Facebook, Instagram e tudo mais. Dale. Você se formou na Unipampa e logo a pandemia aconteceu no mundo. Como é a experiência repentina de produzir aulas e adaptar para o meio digital? Bom, eu vou falar mais ou menos o que eu já falei na outra pergunta, mas porque, tipo, a adaptação no início foi muito complicada, como eu já mencionei, né, meu? Eu tava só com as aulas online, ainda não tinha tanto aluno, porque a pandemia pegou, parou tudo. Alguns alunos e alunas saíram, porque, né, questões financeiras, enfim. Então, eu não tinha como melhorar as coisas aqui. Eu tava com uma câmera que não era tão boa assim, a webcam para dar aula. E é isso, e tava produzindo conteúdo. Já produzia antes da pandemia, mas segui mais ainda, né? Como a gente estava em casa, não tinha tanta coisa de sair, pegar o ônibus para ir dar aula, enfim.
Então tinha mais tempo livre, né, para produzir. Então eu comecei a produzir, com os conteúdos vieram pessoas, com pessoas surgiu mais renda, né, surgiu mais grana mesmo. E aí foi isso, assim, aí conseguimos um celular melhor para produzir, e aí rolou uma coisa que eu adorei, que rolou na pandemia. A pandemia me proporcionou isso. Eu sei que está sendo complicado, tudo que está acontecendo no mundo, assim, mas levando em consideração o que aconteceu aqui na minha vida, foi o Fingerstylizando, que foi um podcast que eu criei lá no início, um pouquinho depois que eu já tinha um celular mais ou menoszinho. Eu digo, vou começar a falar com as pessoas que tocam fingerstyle, que tocam violão. E aí começou a se criar todas as quintas-feiras, às 8h35 da noite, eu tenho convidado uma convidada para falar de violão. Ali foi o ápice da minha alegria, assim, eu digo, no meio de toda essa loucura, né, que está acontecendo no mundo. Pelo menos tá sendo bom aprender com essa galera que tá longe, tá ligado? Utilizando esse meio que a gente tem, que é a internet, para aprender. E toda a galera que tá assistindo, que até hoje está acontecendo, fingerstylizando, toda a galera que assiste, aprende, eu aprendo, e a pessoa que tá que tá conversando comigo também aprende, tá ligado? Essa é a ideia do fingerstyle na minha cabeça, na minha concepção, assim. Então foi isso, assim, convidei várias pessoas do violão, foi o ápice da felicidade que eu tive, além de todas as coisas legais que aconteceram por meio dos alunos e alunas que vieram chegando e me trazendo materiais legais. Enfim, o Fingerstylizando foi uma coisa muito legal. Todas as quintas tem convidados e convidadas, como eu já falei. Já recebi o Gustavo Fofão do Cifra Club, já recebi Renato Rocha do Detonautas, Amanda Carpenedo, uma galera que toca violão aí pelo mundo, Brasil inteiro. E show, velho. Fiquei muito feliz com isso. Como foi o processo de adaptação do trabalho na banda Velho Abajur durante a pandemia, tendo em vista a impossibilidade de grandes eventos culturais e aglomerações? Com a Velha Abajur foi na mesma ideia da adaptação, né? A gente foi pra internet, mas eu lembro que nosso último show foi em domingo. A gente tocou no Festival da Cerveja, depois de um evento privado, assim, era um aniversário. A gente tocou e tal. No outro dia, veio o decreto lá que era pra parar tudo e tudo mais. É isso aí, agora a gente tá voltando com todo o cuidado do mundo. Alguns bares abriram, a gente já tocou alguns dias aqui, mas sacando que estamos em pandemia, né? Então a gente toca e para 1 a 2 semanas sem tocar, depois marca outro evento para ter esses dias aí em casa, né? Em quarentena, para não dar ruim. Então, mas nos bares a gente tá tocando assim, acaba o show, a gente já põe a máscara ali, chega de máscara, tudo tranquilo, né, para não extrapolar a ideia aí. Então, é isso. A gente se adaptou a partir de conteúdos para a internet, né, que até depois de um tempo a gente deu uma parada e tal, que eu comecei a produzir bastante coisa depois de um certo período, como eu tinha falado, né, e tinha que ficar pensando, tendo ideias aqui e tal, e dando aula também. Faz bastante aluno e aluna, graças ao universo, assim. Então a Cibele, feliz com as produções de caixa de som lá que ele estava fazendo, uma loucura toda. E foi isso, assim, a gente se adaptou, a gente parou um pouco de postar, a gente veio num balanço, postando, paramos. E agora a gente está retornando, porque os shows estão retornando também. Mas é isso, a banda não pode parar, né? E a gente está preparado para outro lockdown, se vier, não tem problema. Problema tem, né, no mundo, é triste, mas não tem problema para a nossa banda, que a gente já está ligado como se produz conteúdo para a internet, e a gente acha que deve manter essa questão, né, do conteúdo para a internet, porque faz muito sentido. A gente está vendo agora, a gente produziu bastante material durante a quarentena. Quando os bares voltaram a abrir novamente aqui, por essas semanas atrás, a gente já tinha show marcado, entendeu? Mesmo com essa
ideia de tempos para os shows, faz um show uma semana, para duas, faz outro show, enfim. Então, a gente conseguiu, assim, se adaptar. Por mais que tenha tido ali os deslizes de parar um mês de postar coisas, muita demanda de aluno, de aluna, de trabalho, de outros trabalhos, né? Mas foi isso, assim. Com a Velha Abajur foi uma loucura. A gente tá sempre em contato, sempre conversando com o outro, sempre, né, sabendo se o outro tá bem, enfim. A nossa relação é de brother mesmo, de irmãos, irmã. Isso aí. Maurício, sendo um artista, musicista e professor, qual é a dica que tu podes deixar para os ouvintes da Rádio Uni que buscam manter o trabalho artístico durante esse período em que estamos vivendo? Uma dica que eu dou para toda a galera da arte aí que trabalha com arte, né, com música, com aulas, enfim. Larguem seus conteúdos na internet, estudem marketing digital, especialmente para músicos e musicistas e professores de músicas aqui que estão ouvindo. Eu digo para estudarem marketing digital para músicos. E eu vou citar 3 pessoas que eu acompanho diretamente nas redes sociais, assim. Eles dão conteúdos de graça, lindos. Conteúdos que me ajudaram pra caramba. Primeira é a Nath Faria, uma menina incrível que fala sobre produção de conteúdo dentro do Instagram, tá ligado? Ela ensina a patrocinar pro Instagram. Ela tem conteúdos pagos também, mas os não pagos são incríveis, dá pra te acessar, tu tem muita coisa ali que faz sentido, como produzir, como postar, o que o teu público quer, enfim. Véi, vamos ver o Instagram dessa mina aí, que ela é incrível. César Santos é um cara o Magrão, ele fala para músicos, professores de música, para todas as áreas e ensina a mexer em todas as áreas também. Ensina a fazer patrocínio no Instagram, no Facebook, no YouTube também, quem gosta de YouTube aí, ó. Então, Jacques Figueiras foi o nosso mentor da Velha Abajur, sempre nos ajudando aí com ideias para cursos online, para aulas online, para jeito de divulgar também. Toda essa galera falando sobre marketing digital para músicos, tá ligado? Eles falam diretamente para músicos e musicistas, assim, venderem trabalho na internet. É muito massa. E me ajudou pra caramba. Então, estudem essa ideia aí do marketing digital, aprenda a produzir conteúdos, vai tentando, sei lá, se tu é uma pessoa que só toca instrumento, só toca não, né, que tocar já é muito difícil, mas que toca instrumento, enfim, posta, velho. Todos os dias um vídeo de 1 minuto no Instagram, no Facebook, qualquer lugar, meu. Posta tocando e tal. Vai documentando o teu dia, saca? Vai. Tu dá aula de alguma coisa, de violão, de algum instrumento, de música, enfim. Faz conteúdo, gera conteúdo, bota. Não tem problema ser de graça aquele conteúdo, meu. A galera vai comprar. A galera vai comprar, a galera vai ver o conteúdo de graça, vai ver que, que legal, ó como ele é, ó como ela é, como ela ensina bem, enfim, e vai, eu queria fazer, eu queria fazer mais, eu queria saber mais dessa pessoa, vou comprar as coisas dela, tá ligado? Funciona pra caramba, meu, produza, é só o que temos hoje em dia, gurizada. Então, é isso aí, agradeço mais uma vez o convite aí, a Thaisa, a Rádio Uni, muito obrigado. Tamo juntos, sempre. Bom, Maurício, eu gostaria de agradecer pelo concedimento dessa entrevista, parabéns pelo trabalho e agora fiquem com uma música autoral do Maurício em Finger Style. Até mais.
Agora fiquem com a leitura literária realizada pelo Núcleo de Formação do Leitor Literário. Verdes Canas de Agosto, de Sérgio Faraco. Isabel era a filha menor do sapateiro. O nome do sapateiro já não me lembro. De certo era João. Havia 4 só naquela quadra e meu pai era um deles. Isabel e a família moravam na casa mais feia da rua, na esquina da farmácia Brás, justamente de frente à minha, que era um brinco de casinha, recém-pintada de azul, com venezianas brancas, no pilarzinho do portão um pote de argila com avencas. A casa de Isabel também era azul, quero dizer, tinha sido azul há muitos anos, e agora era cor de burro quando foge. No portão, em vez do poste, havia sempre um cachorro baio que odiava gente pequena. E as venezianas... não me lembro. De certo, nem venezianas tinha. A pobre da mãe dela vivia pendurando toalhas nas janelas. Um dia Isabel atravessou a rua, sem saber que, sem demora, atravessaria meu coração. Ela estava sozinha na calçada, a catar pulgas do cachorro, e deu com os olhos na janela em que me debruçava para espiá-la. Atravessou mansinha, sorrateira, cintilava o seu olhar oblíquo. Tua mãe não tá em casa, não é? Vem cá, gurizinho, vem brincar comigo. E por longo minuto fiquei olhando, com o coração batendo forte que me ardia e sem saber se ia. Isabel, a pequena Isabel do sapateiro, para quem não enxergava muito além da ponta do nariz, era um retrato fiel da casa onde morava, sempre despenteada, pés descalços, sujinha sempre, vivia perambulando pelas ruas da cidade. E seus amigos eram aqueles com quais as mães não queriam que seus filhos brincassem. Contavam-se histórias medonhas de Isabel e da família. Seguidamente, a de que Isabel, descobrindo a mana mais velha gemer com um namorado num canto da sapataria, chamara a molecada toda para ver a irmã sem calça. Fui. Segundo Isabel, roubaríamos pitangas do Dr. Brás, cujo sítio até hoje vai da rua ao rio, com pitangueiras, pessegueiros, laranjeiras e até mesmo um canavial na beira do rio. Além da farmácia Brás, que não existe mais. Mas nem subiríamos nas pitangueiras, e ela me perguntou se eu já aprendera a fazer certas coisas. Me lembrei de algumas. Seriam as mesmas? Faz de conta que a gente se casou, avisou ela. Como no chão havia formigas, nós nos casamos em pé mesmo, sob a pitangueira. E não era exatamente o que eu pensava. Ou era, com a diferença de que eu sentia um aperto no coração e esse aperto era algo muito novo. Tchau, tchau. Tu tem um cheiro bom? Disse Isabel, quando se foi. Depois desse dia, ela nunca mais cruzou a rua. Entrava e saía de casa como se de frente não existisse a minha, recém-pintadinha de azul, com venezianas brancas, uma casa que era um brinco. E como se dentro da casa, na janela, não tivesse nem mesmo existisse alguém como ela se casara no sítio do Dr. Brás. Minha mãe me perguntava: é cabeça que dói? Sentes dor na barriguinha? Que é que tu tens, meu filho? Vem cá, deixa ver essa testa. Eu não podia compreender como Isabel conseguia se esquecer tão depressa de um casamento que no meu peito era um martelo martelando noite e dia. Enfim, ao menos eu aprendera a roubar pitangas. E uma tarde, no mesmo sítio do doutor, me pareceu ouvir tal qual, num sonho, a voz de Isabel no canavial. Era agosto, um agosto frio, mas o sol amornara a terra e os ossos da gente. E como era agosto, as canas estavam verdinhas. Era bonito o canavial, ao pé do rio para quem o visse de onde eu via. Abriu o caminho entre as canas e Isabel estava ali, em carne e osso. Ali também estavam 3 moleques. Isabel!
Os guris se assustaram, mas vendo que eu estava só, acharam graça. Isabel sorriu e o moleque mais próximo me espalmou a mão no peito. O terceiro sou eu, hein? Comecei a recuar. Ei, Tadeu, vem cá. Disse Isabel. Aí não me contive. E quanto mais corria, mais chorava, porque além de tudo, meu nome nem era Tadeu, e a mim já me bastava ser o quarto dos 4 Joãos daquela quadra. Também conversamos com a professora Zila Letícia sobre a prática de leitura infantil durante a pandemia. Olá, pessoal. Vamos entrevistar agora a professora doutora Zila Letícia Pereira Rego, coordenadora do curso de Letras Português e Literatura de Língua Portuguesa aqui da Unipampa Campus Bagé, que irá nos falar um pouquinho como podemos aproveitar esse momento de isolamento social por conta da Covid-19 para mediar leituras com crianças em casa. Olá, professora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para iniciar a nossa entrevista, gostaríamos de saber como está sendo esse período de isolamento social para você, que é professora e mãe, e como você consegue manter essas funções nessas condições novas. Oi, Guilherme. Oi, pessoal do PET, da rádio. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder participar com vocês e, de alguma forma, dialogar um pouquinho sobre essas questões que me são tão caras, envolvem a leitura, que envolvem a infância, que envolvem a literatura para crianças e para jovens. Então, sobre a tua primeira questão, como é que está sendo esse período? Olha, muito difícil, né? Para todos nós, o mundo mergulhou num período e num contexto que é muito, muito difícil, muito conturbado e ao mesmo tempo limitador das nossas experiências, no sentido que talvez a gente tenha perdido nesse período aquilo que é mais precioso, que é o nosso convívio, o nosso contato. Então, isso tem sido muito difícil para mim, para todos nós. Em relação a ser essa figura que experimenta os 2 papéis, né? Fazer parte desse grupo de pessoas que desempenham o papel ao mesmo tempo de profissional, de alguém que trabalha, mas que também é mãe e que tem os seus compromissos e as suas tarefas, a gente está colocado diante de um desafio ainda maior, porque no meu caso, é uma criança pequena, mas eu imagino que para famílias que têm um número maior de crianças, o desafio tenha se potencializado, e crianças que estão na fase que se alimentam desse outro, precisam desse outro para se desenvolver, precisam dos seus pares, né, para se desenvolver. A gente, como adulto, tenta fazer o papel de compartilhar, de dividir, mas a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento, para o conhecimento de si mesmo, o contato com outras crianças. Então, tem sido bem difícil. Tá? E eu imagino que mais ainda para as pessoas, por exemplo, que moram em locais compartilhados com outras tantas crianças, que as alternativas são ainda mais redutoras de interação, porque o isolamento nos colocou nessa situação. Mas não tem sido fácil. Ao mesmo tempo que tem sido um desafio, e com dificuldades, a gente também ganha por um outro lado, que é o fato de que podemos nos aproximar ainda mais, nos conhecer ainda mais, e as relações tendem a se fortalecer, as relações familiares. Mesmo com conflitos que porventura aconteçam e que são naturais do convívio intenso, a gente tende a ainda ficar mais próximos, ainda compartilhar mais de momentos, porque no dia a dia, no corre-corre da vida, isso nem sempre é possível, né? As nossas trocas acabam sendo compartimentadas em alguns turnos, quando tu te libera do trabalho, enfim. Então é isso, a pandemia nos tira e nos traz momentos bem intensos e de muito aprendizado, tá? A pandemia mudou tudo e todos,
fazendo com que adaptemos novos hábitos. Para quem tem criança em casa, esse processo pode ser muito mais intenso, e recorrer à criatividade para tornar a rotina menos difícil é um bom caminho. É verdade. Eu acho, aliás, que a criatividade e a busca de alternativas é o único caminho possível para a gente conseguir superar as dificuldades que o isolamento nos impôs. Então, essa é a única alternativa. E isso envolve a criatividade em momentos que tu precisa distrair, que tu precisa envolver a criança, né, com atividades até inclusive de aprendizado, dependendo da idade da criança, da faixa etária, mas até para distraí-las, porque como as experiências de convívio social ficam muito mais limitadas, é preciso buscar essas alternativas. Eu vou contar uma situação que é bem, particular, é uma experiência minha, da minha família, mas que eu acredito que seja também comum em outras famílias. Nós temos em casa, por morar numa casa, 2 bichinhos de estimação, dois animais, a cachorra e a gata. E a cachorra fica no pátio, não é um animal que circule, né, no nosso ambiente dentro de casa, mas a gata sim. E eu tenho dito que ela foi, na verdade, a grande parceira do Henrique, do meu menino, nesse período. Porque quando eu não podia, porque estava trabalhando, envolvida, né, no computador, e o meu marido também, ela brincou de se esconder, ela correu atrás dele, eles fizeram, ela foi a grande fonte nos momentos que a gente não conseguiu de interação. Então, mais do que nunca, o papel que esses animais têm no desenvolvimento das crianças, na sociabilidade, né, num certo exercício também de afetividade, de cuidado, de ser responsável em relação àqueles que a gente quer bem, e o animal traz isso de uma forma bem significativa. Ela também, os animais tendem, né, a ter esse papel nesse momento, quase que em substituição a que uma outra criança faria, que é interagir, que é brincar, que é correr, que é se divertir, o que nem sempre a gente adultos pode, naqueles momentos, estar disponível para fazer. Então, a criatividade, com certeza, ela é uma exigência, e isso envolve tudo, né? Envolve a busca pelo lazer, isso envolve nos meses mais difíceis, nos meses mais frios que a gente experimentou aqui. Isso foi muito importante, então tu tem que montar a barraca dentro de casa, tu tem que, né, fazer o piquenique na cozinha, a criança vai sendo inserida no cotidiano, na cozinha, em tudo. Em alguns momentos foi muito importante a interação virtual, né? Eu brinco que volta e meia, se eu tinha uma reunião, ele queria participar, porque era a possibilidade também de interagir com outras pessoas. Então, nesse sentido, talvez o mais importante é a gente estar disponível a buscar as alternativas. Elas existem. A gente vai aprendendo, foram muitas experiências compartilhadas nas redes, né? E que foram bem importantes para nós. As alternativas, eu vou dar um exemplo, uma das coisas que a gente construiu juntos. Nós fizemos um planejamento na semana, que depois foi totalmente subvertido, de brincadeiras, mas elaborar aquele super cartaz que a gente elaborou e que ele desenhou e colou coisas em cima. Então, de manhã é a hora do quê? Ele ia lá e construía. Aquilo durou muito pouco tempo, volta e meia ele vai lá e mexe em alguma coisa, mas assim, tentar organizar essa experiência cotidiana, concretizar ela, né? Então agora é a hora de quê? Nem que seja para dizer não quero, não vou fazer isso hoje, foi importante para superar as agruras do isolamento. Então a criatividade é importante, é fundamental. E acho que a gente, de uma certa forma, ganha no sentido de que as redes, de que a internet nos traz muitas dicas e muitas alternativas, tá? Antes, era a escola o ambiente responsável para incitar a prática da leitura. Agora, sem esse espaço determinado, fica a cargo dos pais o aprendizado da criança. Pensando naquelas famílias que estão conseguindo dar suporte às crianças em suas atividades escolares, como os pais ou responsáveis podem promover boas práticas de leitura em casa? Então, a respeito dessa questão de
a escola ser a responsável por esse contato com a literatura, na verdade, se a gente considerar a trajetória da formação de um leitor literário, os estudos mostram que isso é muito anterior ao processo de escolarização, né? Desde a vida intrauterina, a relação com os sons, com as canções, e depois já na primeira infância, as brincadeiras sonoras, as parlendas, os brincos, tudo isso faz parte desse processo de inserção da criança no universo da literatura. Mas, de fato, a gente sabe que por uma série de questões tem cabido à escola o papel de ser quem de fato coloca a criança e o sujeito inserido no universo da leitura literária, né? Então, como é que se pode desenvolver isso que vocês também estão chamando de boas práticas de leitura, né? Eu te diria que, num primeiro momento, a questão principal e a dica, a sugestão principal que eu daria é que, em se tratando desse universo infantil e do desejo da família de alguma forma desempenhar efetivamente esse trabalho de mediador da leitura, é preciso que o próprio adulto se encante e se divirta e tenha gosto por contar aquela história, por dizer aqueles versos para essa criança. Então, a boa prática começa pela consciência do adulto de que lhe cabe o papel de dar a conhecer o universo da literatura, mas também se divertir com isso. E o se divertir tem a ver no sentido de passar para essa criança, para esse leitor, a ideia de que o contato com esse mundo da leitura, da literatura, é algo que faz sentido, que diverte, que faz pensar, que emociona, que sensibiliza. Então, acho que a ideia da boa prática começa por aí, né? E seguindo a mesma linha, né, a gente pensa que a partir do momento em que esse adulto que media essa relação e essa inserção da criança no universo da leitura, ele tem que considerar que muitas vezes eu estou despertando esse leitor para a palavra, para o uso criativo e estético da palavra pela música, por dizer determinados versos, por brincadeiras, às vezes que envolvem o jogo corporal, que envolvem o gestual, tudo isso faz parte de colocar a criança nesse universo da palavra literária, tá? Da linguagem literária. Então, de uma certa forma, essa seria a minha primeira dica, que esse adulto visse e atribuísse gosto, prazer, sentido ao manusear esse acervo, tá? A segunda questão que eu acho importante levantar é que uma boa prática de leitura literária e pensando na formação de um leitor de literatura desde a primeira infância, ela deve se apoiar em algo que, de uma certa forma, venha, quem sabe, futuramente a se tornar um hábito. Então, de uma forma bem objetiva, ter um tempo no dia, um momento no dia, na noite, seja antes de dormir, seja durante o dia, em que brincar com a palavra, contar uma história, dizer uns versos esteja presente. Então, essa rotina de contato com esse universo é muito importante. Não como uma tarefa a ser cumprida e superada, mas como um momento do dia ou da noite em que a literatura possa, de alguma forma, se fazer presente, tá? Então, seria a segunda dica, né, que eu daria na promoção da leitura. A criança vai lentamente, ela mesma, gerindo o seu tempo e o seu contato em pegar o livro, em manusear, ou em ouvir uma história, ou em cantar determinadas cantigas, que tem a ver com esse vasto acervo da literatura infantil, tá? A terceira questão que eu queria destacar sobre o que é uma prática que possa vir a garantir, né, o interesse, o gosto
da criança, desses futuros leitores pela literatura, é o contato com a própria obra. É muito importante deixar a criança manusear livros, ter acesso a livros, né? E também muitas vezes ela mesma recontar, ela mesma ilustrar aquilo que ela leu, essas personagens de uma certa forma estarem presentes no cotidiano, no assunto da criança. Então também ser o adulto que provoca estabelecer relações entre aquela história que foi contada e aquilo que está nos livros, por exemplo. Então seria uma terceira dica que eu daria. Tem uma coisa que a gente pode se valer e que é bem importante na inserção desse universo do ouvir histórias e de usar a literatura como forma de conhecer e também de se expressar, é que a gente como adulto tem um arsenal de histórias que podem ser contadas que envolvem, por exemplo, a narrativa da própria infância. Às vezes são histórias muito curtas, né? Quando eu era pequeno, eu ia com meus pais a visitar uma tia que morava. Essa narrativa por si só, ela já coloca a criança nesse universo, né? Do narrar, do dizer. Então, para aquelas famílias que têm pouco acesso a livros, a obras publicadas, né, editadas, ou mesmo a obras que estejam dentro desse acervo virtual, narrar histórias da sua própria vida, das suas experiências para as crianças, como se chamavam os meus avós, onde é que eles moravam, um fato interessante, tudo isso, vou repetir, insere a criança no universo da narrativa, da palavra, né? E do uso, vamos dizer assim, literário da palavra. Esses seriam, a princípio, as minhas 3 grandes sugestões, considerando isso que vocês estão chamando das boas práticas. Então, é o adulto gostar do que vai ler, contar, dizer, expressar. A segunda é ter, de uma certa forma, uma rotina, que isso não seja eventual, pode ser algo que é combinado, né? Hoje à noite a gente ouve uma história antes de dormir, ou num determinado momento do dia a criança tenha contato com alguma história, com algum versinho, com algum desafio, alguma parlenda, mas que isso se faça repetidamente. E o terceiro é deixar que a criança manuseie, que a criança tenha acesso a esse universo, que aquela história que ela ouviu, que a criança possa ilustrar, desenhar, nomear determinados objetos que ela tenha a partir das histórias que ela ouviu, porque isso também é uma forma de estar retroalimentando, né, o próprio imaginário. Seriam as minhas 3 sugestões nesse momento em relação a essas boas práticas de leitura. Professora, você poderia sugerir algumas ideias de como os pais e responsáveis poderiam ser melhores mediadores dessas leituras? Até mesmo alguma dica de leitura? Bom, eu acho que de uma certa forma, eu já na resposta anterior, eu indico um caminho, né? Através daquelas 3 possibilidades. Mas uma dica que eu dou para quem quer um caminho seguro de que obras eu posso comprar ou procurar na própria internet, né? Hoje a gente tem um universo bem rico nesse sentido. Eu vou dar uma dica bem simples. Existe no Brasil a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FNLIJ, que anualmente, já há mais de 30 anos, premia obras de literatura infantil e juvenil. Não é pelo simples fato de terem obras premiadas, mas o julgamento, a avaliação dessas obras, melhor dizendo, é feita por especialistas da área da literatura infantil e juvenil. Pessoal que há muito tempo trabalha com esse acervo, conhece o gênero. Então, invariavelmente, os destaques que a Fundação Nacional do Livro Infantil dá a determinadas obras são destaques procedentes, né? Porque, de fato, são obras que trazem um diferencial em relação à qualidade. Então, a minha dica é entrar no site da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e lá nós temos anualmente que obras foram indicadas e foram premiadas pela Fundação, e isso envolve obras desde a primeira infância, a literatura infantil nos seus, né,
no seu leitor mais jovem, pressuposto, inclusive a literatura juvenil. Então, para o pai, para a mãe, para o mediador, que quer uma dica, o que eu posso procurar para meu filho ler, considerando a faixa etária dele, dê uma pesquisada lá na Fundação. Ali a gente tem obras poéticas, a gente tem narrativa, a gente tem, inclusive, esses textos hoje em dia muito comuns que mesclam esse universo informativo com o universo literário. E aí, então, esse mediador pode, com segurança, ir atrás dessas obras. Afora isso, a gente também tem muita gente contando histórias, comentando textos, fazendo críticas no YouTube. E esse é, de fato, também um espaço que vale a pena procurar pequenos vídeos baseados em obras literárias, obras infantis, contadores mexendo com esse acervo. Então, são dicas que eu dou para o mediador que quer um caminho inicial de leitura e de mediação entre a criança, o jovem e a literatura. Tá certo? Eu espero ter ajudado de alguma maneira. Na verdade, é um jogo de tentativas, não existe uma sugestão, uma dica única, essa é a obra ideal. Cada encontro é um encontro. A gente sabe que um determinado livro pode agradar enormemente uma criança, um jovem, e ser absolutamente indiferente para outro. O mais importante é oferecer, é a diversidade do que eu ofereço, é perceber os interesses dessa criança, desse jovem, atender, desafiar muitas vezes esses interesses, ampliar, né? Não ficar mais do mesmo, mas desafiar esse leitor a outras leituras, a outros gêneros. Tem muita criança, muito jovem que ouve pouca poesia, lê pouca poesia, não exatamente porque não goste, mas porque teve muito pouco contato com o gênero. Tá certo? Então, eu espero, de alguma forma, ter colaborado com esses mediadores entre o leitor e a literatura infantil e juvenil. Tá bom? Agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Sempre muito bom recebê-la, mesmo que de forma virtual no momento. Além disso, tivemos uma entrevista com o PET Educação Física da UFSC sobre o projeto de extensão Sala do Equilíbrio. Olá, gente. Hoje eu vou conversar com os bolsistas do PET Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, a nossa entrevista será sobre o trabalho do grupo em uma escola situada no centro de Florianópolis e sobre o trabalho do grupo apresentado no 23º Sulpet 2020. Primeiramente, eu quero elogiar o trabalho de vocês por oferecerem esporte, danças, jogos, lutas, ginásticas, encenações e, principalmente, promover a inclusão e acessibilidade na escola em que atuaram. Antes de começar, vocês poderiam se apresentar para nós e dizer o tempo que estão no programa? Bom, meu nome é Yuri, eu faço parte do programa PET há aproximadamente 3 anos e meio. Meu nome é Hilary e eu faço parte do programa há um ano e meio. Então, oi, tudo bom? Eu sou o Rafael, eu entrei junto com a Hilary, né? A gente entrou no mesmo processo seletivo, então é mais ou menos isso, né? 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho. Tá certo. Yuri, pesquisando um pouco sobre o grupo, eu vi que vocês têm um projeto de extensão que se chama Sala do Equilíbrio, que busca revitalizar escolas na cidade de Florianópolis. Então, eu gostaria de saber quais foram as motivações que vocês criaram esse projeto e se vocês poderiam nos dizer quais foram os desafios que o grupo enfrentou para pôr em prática esse trabalho. Bom, Arthur, é interessante essa pergunta, mas assim, existem algumas confusões que acontecem devido à construção dessa sala
ela ter sido trabalho de diversas pessoas, através de reflexões, práticas pedagógicas que levaram ao entendimento de uma necessidade de construir um espaço como aquele. Eu vou contar uma história, uma breve história de como essa sala se constituiu e como a gente trabalhou através dela também. Então, a história do nosso grupo, na verdade, a gente se inseriu nessa escola muito antes, na verdade, da realização da sala de equilíbrio. O nosso grupo ele já estava presente na escola, investigando as condições de vida e de estudo dos escolares daquela instituição, mediante observação do cotidiano escolar, visitas à comunidade em que residem a maioria dos estudantes, entrevistas com diversos trabalhadores do ambiente escolar, a equipe pedagógica. Além disso, a gente fazia também intervenções utilizando os conteúdos próprios da educação física, que são esses que você citou no começo da tua pergunta, que são os esportes, as danças, os jogos, as lutas, ginásticas, enfim, tudo que envolve o movimento corporal, né? Então, aqui vale destacar outra coisa também. O nosso grupo ele não era o único que atuava na escola. Naquela instituição também acontecia o estágio, né? Hoje em dia não acontece mais. O estágio supervisionado em Educação Física 1, que é a primeira disciplina do estágio que é ofertada na nossa graduação. E, curiosamente, ela também é ministrada pelo tutor do nosso grupo. Então, a gente estabelecia relações com o grupo de estágio, né, o grupo PET, com o grupo de estágio mediado por um docente, que é o nosso tutor. Uma curiosidade sobre essa disciplina do estágio é que o professor, o ministrante, no caso o nosso tutor, ele solicita que os estagiários deixem um legado na escola, um legado material, alguma coisa como uma construção de um brinquedo, de um espaço novo, alguma coisa que proponha uma outra forma de se movimentar e que não seja as típicas presentes na escola, né, que geralmente são voltadas por esporte. Então a gente identifica que geralmente os espaços próprios para a prática corporal na escola são as quadras poliesportivas, por exemplo, é muito comum. Então o intuito é gerar novos espaços com outras possibilidades. Então, com esses dois grupos presentes na escola, o que aconteceu durante muito tempo, aproximadamente 6 ou 7 anos, foram diversas discussões, reflexões produzidas por esses grupos através das suas práticas pedagógicas de estágio e das intervenções do PET também. Então, por volta de 2017, se não me engano, metade de 2017, um grupo de estagiários decidiu deixar como legado da escola a transformação de uma sala deteriorada da escola, que tinha sido cedida pela escola para a educação física, para realizar reuniões de estágio e do próprio grupo PET. Então, esses estagiários se comprometeram a deixar como legado a construção dessa sala. E tudo que vinha sendo idealizado como uma proposta de sala de equilíbrio foi estudado a fundo, investigado os elementos que seriam mais interessantes para comporem essa sala. E aí diversas tentativas foram sendo realizadas ao longo de um período de mais ou menos 6 meses, em que a sala acabou não ganhando os contornos que a gente estava esperando ainda. E aí, com o embasamento desse estudo que esses estagiários se propuseram, a sala ganhou os contornos que tem hoje. E aí, o que vale destacar também é que foi uma ação coletiva, não foi uma ação individual em que quatro estudantes do estágio fizeram sozinhos essa atividade. Não, além do dinheiro do próprio bolso, né, dos estagiários, inclusive dos professores e familiares, enfim, a sala conta com elementos doados por uma professora do CDS, né, no caso, eu já vou citar quais são os materiais, mas no caso, essa professora do CDS, ela doou 2 tecidos acrobáticos, que são tecidos importados, são de excelente qualidade, né, portanto, são próprios para uso profissional dessa atividade. Além disso, também, nós contamos com uma parede de escalada na sala, nós contamos com uma fit slackline com ajuste para dois níveis de altura. A parede de escalada ela é toda desenhada com uma imagem que reflete a vida na comunidade, além de elementos folclóricos da ilha. O chão também 1/3 do chão é revestido por tatame para evitar e amenizar, suavizar as quedas, né, que acontecem muito na nossa sala, porque nós
trabalhamos numa perspectiva de equilíbrio em desequilíbrio, né? Então, portanto, a concretização dessa sala, ela não foi uma coisa que foi o grupo PET que levou à frente. Na verdade, quem liderou essa transformação foi um grupo de estagiário, ainda que a gente tenha participado de diversas formas, inclusive durante o processo de construção da sala. O nosso trabalho mais diretamente com a Sala do Equilíbrio, ele se deu através de um projeto pedagógico piloto para a utilização desse espaço. Para isso, o nosso grupo, e aí foi o nosso grupo que tomou a frente nessa atividade, nós construímos um sequenciador de aulas. E aí esse sequenciador ele tinha o objetivo de desenvolver a prática dos aparelhos de equilíbrio presentes na sala, ou seja, a parede de escalada, os tecidos acrobáticos, o slackline, além da trave também de equilíbrio de madeira, e outras atividades que envolvem equilíbrio utilizando aquele espaço. E aí, à luz de uma pedagogia histórico-crítica, proposta pelo professor Saviani, nós buscamos, então, partindo da prática social inicial, né, que o Saviani vai chamar, que é a própria utilização dos aparelhos, né, a primeira impressão, ou as primeiras concepções que eu tenho de utilização do aparelho, nós problematizamos as dificuldades para utilizar os aparelhos, passamos por uma fase de instrumentalização, onde os estudantes aprenderam técnicas, eles aprenderam os conhecimentos necessários para superar as dificuldades de utilizar os aparelhos. Enfim, até que a gente chegou num momento em que os estudantes construíram o próprio desafio e apresentaram para o restante da turma. Isso nós trabalhamos eu esqueci de falar, nós trabalhamos com crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Então, são crianças que estão entrando agora no processo educacional institucional, né? E aí, ao final dessas intervenções com as crianças, nós realizamos um momento de socialização do conhecimento produzido ali dentro com a equipe pedagógica da escola, através de uma oficina que foi ofertada para todos os docentes da escola. Acabamos não conseguindo fazer com o número que esperávamos, né, de oficinas com o número esperado de docentes participando, mas 2 pessoas da equipe pedagógica participaram, além de 2 professoras também. Bom, você pergunta para a gente sobre os desafios. A gente destaca que o próprio processo de formação era um desafio naquele momento. Nós, integrantes do Grupo PET, estamos também na graduação, estamos num processo de formação que vai desde a segunda fase da segunda fase do nosso curso até a última fase, né, que é possível estar no grupo. Então, existem vários estágios, né, de formação em que a gente estava. E compatibilizar o compromisso da nossa formação acadêmica com as necessidades, com as demandas daquelas crianças oriundas de um contexto social empobrecido, vulnerável, era particularmente desafiador para a gente. Também a gente destaca que uma mudança na cultura escolar, principalmente relacionada à área da educação física, que é tão marcada por uma hegemonia dos esportes, ou seja, introduzir uma nova proposta de pensar as práticas corporais na educação física, ela não é uma coisa que se dá da noite para o dia. Então, a gente entende que também como um desafio que ficou e estava posto na época, era a própria consolidação do espaço como um espaço apropriado pela escola para suas práticas pedagógicas, certo? Mas do nosso entender, a gente entende que aquele é um espaço que oportuniza novas práticas de vivência da cultura corporal, além de concretizar um espaço de luta contra a passividade, a naturalização da pobreza presente naquela escola até então, que convivia há anos já com uma sala deteriorada e sem utilização para os devidos fins educacionais, né? Então, para a gente ficar em linhas gerais, eu diria que esses foram os desafios e essa é a história do nosso grupo com a Sala do Equilíbrio. Tá bom. Hilary, eu gostaria de saber quais foram os impactos positivos que vocês presenciaram ao colocar em prática o projeto na escola e o que vocês aprenderam com essa intervenção. Então, como eu entrei há pouco tempo no grupo, eu não acompanhei desde o início, né, a construção da sala e tudo mais. Mas mesmo agora, a gente já tendo saído da escola, ainda é possível ver
o quanto a sala do equilíbrio oportuniza para as crianças um contato com materiais que elas normalmente não teriam contato. Então, como o Yuri disse, os tecidos, o slackline, muitas crianças nunca viram uma fita de slackline, nunca subiram em uma parede de escalada. E fora esse contato com esses materiais, a relação que foi criada entre os alunos da graduação com as crianças da escola oportunizou para essas crianças trazerem assuntos que elas normalmente não trariam, sabe? Elas se sentiram confortáveis a ponto de trazerem assuntos que elas não discutiam normalmente, que, tipo, ficavam, vamos dizer assim, elas não tinham com quem falar, não sentiam que tinham alguém de confiança com quem conversar, né? E também trouxe um aprendizado para os próprios alunos da graduação, como o Yuri citou, né? Porque os alunos tiveram que aprender muitas coisas, tipo, alguns não sabiam como exatamente usar um tecido acrobático ou como usar a fita de slackline, então foi um aprendizado para os próprios alunos da graduação que tiveram que estudar e se instrumentalizar para poder ensinar tanto as crianças quanto os educadores da escola, né? E aí também tem os problemas que a gente enfrentou, né, na escola. Então, eu acho que essa dificuldade que as crianças têm na vida social delas, fora da escola, acaba levando para as crianças essa dificuldade de aprendizado, né, dentro da escola. E muitas vezes a gente acaba não percebendo isso, por não ter um contato direto com elas, os professores da escola, os próprios alunos da graduação. Então, acho que isso foi um baque muito grande para os estudantes, porque muitas casas estão tipo, em estado prestes a desabar, eles têm esgoto a céu aberto, lixo em terrenos baldios por todo lugar, então eu acho que essa interação entre o grupo e a escola oportunizou que a gente tivesse uma visão mais ampla de como é a vida das crianças fora da escola, né? E também mostra que a sala de equilíbrio é um projeto viável para outras escolas, né? Que é algo possível de ser criado, ser desenvolvido, ser trabalhado, que traz muitos ganhos educacionais para as crianças e para o ambiente escolar, né? Então, Rafael, é evidente que ainda temos muitas desigualdades no nosso país. E então, qual a mensagem que vocês passariam para os educadores que estão nos escutando e que enfrentam as dificuldades como falta de infraestrutura e materiais didáticos para realizar boas práticas? O Arthur, essa pergunta, no caso, o Yuri quer responder, que a gente tinha combinado ali. Ah, então deleta. Desculpa, eu vou refazer. Desculpa, eu apontei errado aqui. Não, tá bom, tá tudo certo. Yuri, é evidente que ainda temos muitas desigualdades no nosso país. Então, qual a mensagem que vocês passariam para os educadores que estão nos escutando e que enfrentam dificuldades como falta de infraestrutura e materiais didáticos para realizar boas práticas? O Arthur, a gente entende que as mesmas escolas que passam por essas carências de infraestrutura e de materiais para realizar essas boas práticas dos nossos docentes, elas também são escolas que atendem a comunidades igualmente empobrecidas, igualmente com falta de estrutura e com falta de materiais que deem condições de vida dignas para essas pessoas. Na nossa área, a gente tem uma coisa que é chamada de pedagogia do improviso. Na pedagogia do improviso, o professor constantemente é preciso que ele remende uma bola, que ele remende redes, que ele repense atividades por falta de espaço, que ele utilize outros espaços pensando na falta de estrutura, ou que até mesmo que ele utilize o próprio dinheiro para adquirir materiais que sejam necessários para a sua aula. A gente entende que as improvisações elas fazem parte do trabalho educacional, mas que elas não podem se constituir como uma prática permanente, certo? Porque a gente acredita que a prática permanente do improviso é aceitar, é naturalizar essas condições
que buscam precarizar esses espaços educacionais públicos, né, e que perpetuam a mesma pobreza e o mesmo processo histórico que faz com que pessoas e comunidades inteiras vivam com essas questões de carência relacionadas à pobreza. Então, pensando nisso, nosso grupo ele busca trabalhar numa perspectiva de transformar a realidade e as consciências envolvidas no processo. Então, como exemplo, eu posso citar a Sala do Equilíbrio. No começo das nossas intervenções, a gente não tinha um espaço como a Sala do Equilíbrio, mas conforme a gente intervia, estudava a realidade escolar, a realidade da comunidade, foram muitos anos para a gente concretizar um espaço como a Sala do Equilíbrio, e que isso só foi possível com o entendimento de todo o contexto do que gera essa falta de um espaço, ou a falta até mesmo de compreender a necessidade de um espaço como a Sala do Equilíbrio em uma escola pública. Então, até finalmente a gente conseguir essa sala, foram, enfim, muito tempo de reflexão e inserção naquela comunidade e escola, até o momento que a gente pode dizer que a Sala de Equilíbrio, ela teve um gasto total, um custo total de aproximadamente R$12 mil. R$12 mil a gente considera um valor irrisório, não para a gente não tem, eu não tenho R$12 mil para construir uma escola do nada, mas a gente entende que para um estado como Santa Catarina, que é um dos estados mais ricos do Brasil, de uma das 10 economias, de uma das 10 maiores economias do mundo, né, o Sul Maravilha, a cidade que é tão vista internacionalmente como uma grande atração de baladas, de praias, de riqueza, a gente entende que uma escola, num contexto como esse, merece o melhor que a educação pode ter disponível para suas práticas pedagógicas. Então, era esse o rumo que a gente tinha. No contexto que a gente tem, a gente não acha admissível que seja aceita uma sala como uma sala deteriorada e que não esteja em uso para fins educacionais, entende? Então, o nosso trabalho ruma nessa perspectiva. Então, como futuros professores que acreditam que a educação está comprometida com a formação integral de um cidadão crítico, sujeito da própria história, que não aceita os determinismos impostos pela política econômica, nós deixamos a seguinte mensagem: que os professores se juntem na luta contra o determinismo que cerca a educação. Tá ótimo. Então, Rafael, como ainda estamos vivendo em um momento de pandemia, no qual ainda há muitas crianças e adolescentes que estão apenas em casa, tu poderias dar algumas sugestões de exercícios, de jogos ou danças para serem realizados neste momento de isolamento social? Então, Arthur, este momento aí já está claro, né, que está um momento bem atípico para todo mundo, e literalmente, né, para todo mundo mesmo, né, onde que, por exemplo, as crianças estariam na escola ali se divertindo, estudando, e no nosso caso, né, nas aulas de educação física, elas estariam tendo as práticas, né, estariam se movimentando. E essa questão de sugestões de exercícios, a gente pode pensar em coisas simples, né? Aqui a gente tem que ser humilde em dizer que a gente não pode prescrever nada, não pode ainda, né? Estamos em formação, mas a gente pode falar aqui, conversar coisas simples, como, por exemplo, a nossa postura, né? A gente agora, nesse período, e as crianças também, elas estão muito tempo sentadas. E geralmente, eu já vi antes, né? Quando podia ir nas ruas e tal, eu percebia muito que as crianças estavam cada vez mais ficando muito curvadas, né, em relação de estar mexendo no celular. Tem muito agora essa moda de jogos eletrônicos para celular, né, e agora que elas estão obrigadas a ficar em casa, né, e ainda mais assistindo aula remotamente, então elas ficam muito tempo sentadas. E um exercício que dá para a gente fazer em relação disso é simplesmente, a todo momento, né, toda hora que a gente se pegar fora da postura, a gente realizar, né, ficar ereto, né, deixar a coluna ereta. E dá para fazer isso simplesmente como uma dica, né, que é da yoga, de imaginar que tem um fio puxando em cima da nossa cabeça. Então vai lá, imagina o fio puxando, arruma os ombros, né, cuidar para os ombros não continuar protusos, né, os ombros não ficarem para frente. Então, se a todo momento a gente vai pensando isso, a gente vai estar ali fortalecendo, né, aos poucos, né, a musculatura dos eretores da coluna, né, e outras musculaturas em geral, e levando agora para talvez uma atividade, um exercício mais dinâmico, né, até no caso em pé, a gente pode pensar em coisas
digamos, simples, né? Como, por exemplo, polichinelo, ali fazer talvez 1 minutinho de polichinelo, né? De vez em quando, que vai estar mexendo nas articulações, a gente vai estar recrutando toda a musculatura do nosso corpo, desde lá de cima da nossa cabeça, né? Até lá o ponto do nosso pé, né? Então isso vai de muito, é válido, né? Que a gente vai estar mexendo grandes grupos musculares, além do nosso corpo como um todo. O nosso grupo, até por sinal, criou um vídeo de brincadeiras, mais focado para as crianças, né? De brincadeiras fáceis de ser realizado em casa. Brincadeiras assim que não necessita de muito material, ou mesmo de não necessitar nenhum material, como por exemplo foi trago sobre o tigre, a tartaruga e esqueci o outro, mas onde que, por exemplo, o tigre tinha que realizar movimentos rápidos e a tartaruga movimentos mais lentos, e nisso dá para deixar também aberto para a própria criação da criança, né? Como, por exemplo, eu conheci essa brincadeira como pega-bruxa, e eu agora aprendi, né, uma adaptação dessa brincadeira. E tem outras brincadeiras, né, no decorrer do vídeo, que é bem interessante de falar. E, por exemplo, ali na questão da dança, no YouTube tem diversos vídeos, até mesmo Fit Dance, que é uma dança assim mais aeróbia, né, que vai ter uma música de fundo, e que tem muitos vídeos no YouTube que disponibilizam, que fazem essas danças. Tem de diversas músicas. Então dá para achar no YouTube, sim, tem coisas boas, a gente consegue achar na internet, principalmente para dança. Para dança tá havendo um grande volume, um grande aumento no YouTube. E é mais isso, né? Coisas simples que, se a gente fizer aos poucos, todo dia, vai nos ajudar. Simplesmente também fazer um alongamento, mexer um pouco as articulações, sair um pouco da cadeira. A gente pode pensar também em dar uma caminhada, uma corridinha na rua, né? A gente sabe do isolamento, então seguir os cuidados, né, do isolamento social, utilizar a máscara e tal. E é mais ou menos nessa linha, né? A gente tem sim consciência, condições de realizar exercícios e sair um pouco dessa posição que eu pelo menos fico muito tempo sentado, né? No decorrer das aulas, remotamente e tal. É isso. Tá bom. Então, pessoal, eu agradeço muito por vocês nos concederem essa entrevista. Nós vamos deixar os links das redes sociais do grupo de vocês e com os vídeos dos trabalhos realizados por vocês na descrição dessa edição da Rádio Uni. Então, mais uma vez, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Arthur, muito obrigado. A gente agradece quando outros grupos se interessam pelo nosso trabalho, porque a gente quer divulgar mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite para vocês aí. Agora fiquem com a agenda do mês de novembro. Olá, ouvintes da rádio, eu sou o Marcos e essa é a nossa agenda, então fiquem ligados. O Planetário da Unipampa irá realizar o seu 6º Noite das Estrelas. O evento será realizado virtualmente no dia 2 de dezembro, através do canal no YouTube do Planetário. Para os interessados, basta se inscrever no canal do Planetário no YouTube e ativar o sininho. Participem! O PET História da África está promovendo o evento Segunda Semana da Consciência Negra, da Unipampa Campus São Borja. O evento será online e terá início no dia 16 de novembro, às 19 horas, e encerrará no dia 25. Para os interessados, a programação será transmitida pelo Facebook do Grupo PET História da África. Participem! Para finalizar, fiquem com a entrevista feita com a banda Fahrenheit. Olá, galera da rádio, eu sou o Marcos e hoje vou entrevistar o músico e vocalista da banda Fahrenheit Reggae Band, William Knuth. Meu nome é William Knuth. Eu sou natural de Pelotas, moro em Bagé. Atualmente estudo na Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, no curso de Letras, Português e Literatura da Língua Portuguesa. Sou comerciante, músico, sou pai e vivo a música faz muito tempo na minha vida, desde os meus 13 anos de idade que eu toco violão, que eu canto. Já tive várias bandas, já toquei quase todo o estado, com algumas bandas que eu tive. E hoje eu vim aqui para falar da Fahrenheit Reggae Band, a banda que com certeza é um divisor de águas na minha vida, uma banda que marcou muito a história, a minha história e a história de muita gente aqui
muito também da universidade, porque a gente fazia muitas festas com o pessoal da Unipampa. E a noite bagiense sempre nos proporcionou grandes espetáculos. Sempre podemos fazer shows em vários lugares, várias casas noturnas, né, em eventos, assim como o Garota Verão, festas da prefeitura. Tocamos em diversos lugares aí. Então a música é sempre presente na minha vida. E hoje eu tô aqui para falar um pouco dessa banda de reggae. Então, quais são as suas influências musicais? Bandas, cantores, estilos? Bom, pensar nas influências musicais, são tantas influências, né? Em referência assim a banda com certeza as influências foram, com certeza, né, Bob Marley, mas na época que acho que em 2010, 2009 por aí, o reggae nacional ele ficou muito forte, ele ficou, sabe, deu uma explosão assim, tinha várias bandas do sul aqui era Armandinho, Chimarruts, estourou no cenário, o Papas da Língua estava estourado. Então acho que isso aí influenciou também um pouco a gente, principalmente a Chima, assim, a Chimarruts, acho que foi uma das bandas que mais influenciou por ter dois vocalistas também, né? Um homem e uma mulher, no caso. Mas, claro, assim, se for falar de bandas, a gente pode falar de Bob Marley, a gente pode falar de Steel Pulse, as bandas gringas, Inner Circle. Bandas nacionais, com certeza, Natiruts, a Chimarruts, o Papas da Língua, a Tribo de Jah, o Armandinho, né? Teve bastante influência. E também a gente escutava vários tipos de reggae, mas a gente queria fazer muito um reggae alegre, assim, que as pessoas saíssem para dançar e se divertir. Com certeza teve muita influência também do pop rock, bandas como Charlie Brown, Paralamas, né, foram bandas que nos influenciaram. E algumas outras bandas assim também, se a gente for citar no cenário, algumas bandas Titãs, que também tem uma levada assim, de reggae, tem uma levada de pop. E a gente queria fazer música pra galera, como eu falei, pra festa, pra dançar, pra pessoa curtir, se divertir realmente. E há quanto tempo você e sua banda estão no cenário musical? Eu tô no cenário musical mais ou menos... Acho que eu comecei a tocar mesmo na noite, no cenário, 2000 e... Não vou dizer por data, eu devia ter uns 16 anos. 16 anos eu comecei a tocar. Mas eu comecei tocando rock, né? Comecei tocando lá em Pelotas. Eu tinha uma banda chamada Postmortem. A banda que tá até hoje nativa, a banda tem 15 anos já de show, assim, de história da banda, né? A banda até gravou agora um material bem legal. E então eu tive depois, na mesma época, eu tinha uma banda com meu primo, que era Praianos, uma banda lá de Pelotas também. Aí eu vim pra Bagé aqui, eu montei Essência Rasta, o reggae que era muito escasso, assim, eu nem tinha gente pra tocar reggae, na verdade. Como eu aprendi a tocar reggae com o pessoal lá, porque tem toda a história da batida, da música, do chaka que chamam, né? E são vários estilos, tem rocksteady, one drop, tem pop reggae, que é esse que a gente toca bastante, que é mais o estilo da vibe. E aí, então, eu comecei assim, bastante tempo, né? Mas aí o reggae começou a me chamar muita atenção, assim, eu vi que o reggae tava muito em alta, né? Eu comecei a gostar do estilo e essa banda Essência Rasta foi uma das pioneiras do reggae em Bagé. Com o Andrei Corrêa também, acho que era só nós que tinha na época de reggae aqui. A Vitamina, depois virou Chapa Dubs, que era uma banda mais antiga também, que eu lembro, assim, foram 3 bandas de reggae que teve na cidade. Os guris até agora não moram aqui, moram em outro país. Também trabalham com música. E a Fahrenheit, sim, a Fahrenheit, como é que surgiu? Surgiu quando acabou a Essência Rasta, a banda que eu tinha, eu fiquei, sabe, os guris todos, cada um foi para um lado, e eu fiquei, tipo, tocando meu violão, voz e violão ali, sabe? E eu ia muito na roda dos amigos, e aí tinha um amigo meu, que ele era baterista da Dona Marli. Dona Marli foi uma das bandas mais antigas aqui da cidade, assim, que teve muito tempo, teve algumas formações. E ele me viu tocando e ele disse, cara, vamos fazer uma banda, tem tudo. Eu não sei tocar reggae, mas tu me ensina e a gente vai indo. E aí assim a gente foi. Era eu, o Thiago, o Augusto Avelo, que não tá mais entre a gente.
Convidei o Matheus, que já era o guitarrista da minha outra banda, da Essência Arrasta, para tocar guitarra na banda. E depois entrou o Betinho, entrou a Helena, e a gente veio assim e montou aquela banda. Mas todo o pessoal que tá na banda era um pessoal que vinha há tempos já tocando na noite, sabe? A gente se cruzava em vários lugares, assim. Mas era uma galera que não tinha tocado junto. Tipo assim, até tinha. Tipo, Augusto tinha tocado com o Thiago. A Helena tinha tocado com o Augusto. Mas nunca toda essa galera reunida, sabe? Então, na época, fechou eu, William, no vocal. A Helena no vocal. Depois, Matheus Solari na guitarra. Beto Martinez, nosso cozinheiro aí, na percussão. Thiago Nock na bateria. E o Augusto Avelo no baixo. Então assim se formou a Fahrenheit. E a Fahrenheit surgiu do nada, assim, sabe? E aquilo foi em 16 de outubro. Acho que foi 2010, 2009 a gente surgiu. Bom, a banda tá fazendo 10 anos, né? Aí surgiu a banda e a gente começou a ensaiar. A gurizada começou a aprender a tocar o reggae. O André, uma vez pintou lá no ensaio, deu um monte de dicas, assim, que ele toca outros instrumentos também. E aí a gente foi formando, montou aquele repertório que tocava em todas as rádios do Brasil aqui, algumas músicas clássicas do reggae internacional. E a gente começou, e a gente fez nosso primeiro show. Nosso primeiro show foi na ONU, uma casa que hoje em dia o dono é o dono do Gabbana. E a gente começou lá tocando. E a gente fez o primeiro show lá. E foi muito legal, assim, porque o pessoal veio, pá, e essa banda de onde é, sabe? Como eu falei, o lance tem um cara e uma mulher cantando ali, um homem e uma mulher. E toda a banda, assim, a gente todo colorido, assim, foi bem legal, tocando um estilo que não era tocado, né, na época. Na época o pagode, o pagode era uma coisa, assim, que tava muito em alta. E a gente era muito amigo do pessoal do pagode, né? Então não tem preconceito nenhum. Mas era o estilo que roubava, assim, a cena. A noite era só o pagode, nem o sertanejo era estourado. E aí vem a FARE e começa a tocar em tudo que é evento da ONU. Aí a gente tocou aquela primeira vez, depois a gente tocou de novo na ONU, na outra semana, depois a gente começou a tocar de novo. Daqui a pouco começaram a falar, olha, tem uma banda de reggae aí que tá tocando, quando veio outras pessoas começaram a nos contratar, assim, em particular. E aí a gente teve a grande sacada. A grande sacada foi quando a Unipampa abriu, né? Eu me lembro que tinha... E a primeira festa que a gente tocou, acho que foi Energias Renováveis, se eu não me engano, que tinha o curso. Não sei se ainda tem esse curso da Unipampa. E aí a gente resolveu que a gente ia fazer as festas com a Unipampa. E a gente fez uma parceria com a ABB. Então a gente fazia, tipo, a cada 2 meses nós fazíamos uma festa universitária. Bebida liberada, né? Coisa para o universitário gosta. Cara, e as festas lotavam muito, muito, muito. Então a gente começou já a tocar sempre para um público, assim, 800 pessoas, 1000 pessoas nas festas lotadas. Quem era da época vai se lembrar, quem era da Associação Atlética também fazia festa junto com a gente. Então foi uma coisa que, sabe, aquilo deu um foco, assim, forte, assim, das festas universitárias e todo mundo queria ir, todo mundo, né? Era um troço novo, a Unipampa em Bagé. E aí a banda se consagrou ali naquele meio, assim, sabe? A gente, tipo, viveu mais ou menos uns 2, 3 anos, mais ou menos 3 anos do auge da banda, assim. A banda estourada, tocando todo fim de semana, tudo que é festa. E a gente começou a tocar em outras cidades também, né? E foi ganhando nome. A gente foi pro Cassino, a gente foi pro Livramento. A gente tocava aqui direto em Dom Pedrito, numa festa chamada O Prado lá. O pessoal que é de Dom Pedrito, que tá escutando aí, vai saber que foi. Ó, o pessoal mais velho, né? O pessoal aí na base dos 25 anos, né? 30. É uma banda que fez bastante história, graças a Deus aqui. A gente abriu vários shows, tocamos junto com a Tribo de Já, com o Armandinho, nosso parceiro Catuípe, lá de Porto Alegre, Nenhum de Nós, Comunidade Ninjitsu. Comunidade Ninjitsu, o Mano Tini já fez uma participação, inclusive no nosso show a gente cantou junto. A gente abriu o show da Conecril. O show da Conecril, diretoria, foi assim, tipo o ápice da banda, assim, porque foi lá no Bagé Tênis Clube e era um show, um show estourado na época, né? MTV bombando, assim. E aí quando vê Conecril em Bagé, todo mundo pirou, assim, era uma molecada, assim, uma gurizada.
e mais a galera que curtia também, né, o pessoal da minha geração. E a gente fez o show da abertura, foi convidado para fazer o show da abertura. Quando a gente chegou no evento lá, o palco era muito legal. Um palco grande, assim. E toda a estrutura deixou assim. E o show era um espaço grande, assim, e tava lotado. Olha, aquele dia devia ter umas 2, 3 mil pessoas, acredito. Então foi um show que marcou muito, porque a gente entrou no palco e a vibração do pessoal. Eu comecei a cantar, eu me lembro, né? A primeira música, eu acho que foi Nighthood Sag Power, e aí quando eu comecei a cantar, assim, o primeiro refrão, eu parei, a galera tava toda cantando, assim, iluminada. Então teve momentos muito especiais, assim, na nossa carreira, que fortaleceu muito a banda, né? E mais ou menos essa história, assim, todo mundo era do cenário musical, todo mundo já teve outras bandas, todo mundo se juntou e a gente virou muito amigo. E isso foi que fortaleceu a banda. Bom, a banda tem 10 anos, claro que já teve uma mudança, outra aqui, a formação, mas foi uma coisa que teve que acontecer, mas as peças-chave ali, as cabeças estavam sempre. A única peça-chave que trocou um tempo foi a Helena. A Helena saiu, nossa vocalista. Até nesse show da Conegril, nesse dia quem tava cantando era a Priscila Olave. Hoje a Priscila Olave também tem uma carreira musical, é formada em música, né? E a banda teve, assim, hoje em dia mesmo, o Augusto, né? Depois que faleceu, o Augusto já tinha saído antes um pouco da banda, mas aí o Diego Marimon tinha assumido o baixo. O Diego também estudando em Pampa, né? Faz música. Então eu acho que o Matheus se formou em música também na Unipampa. A banda tem muita relação também com a universidade, então é gente que está há anos assim trilhando, né, esse caminho. Como está sendo para você essa experiência de ser um músico em meio a uma pandemia? Cara, a pandemia ela veio para te ensinar muita coisa. A música mesmo, nos últimos anos, assim, um estilo de música veio e tomou conta. Eu não sou contra, até porque eu toquei muito também. Junto com a Fahrenheit tive outros trabalhos paralelos, né? Tive banda sertaneja também, toquei em banda sertaneja, no Stella e Mariano. E eu vejo que a música, quando tava esse sertanejo muito focado, assim, eu vejo que quando deu a pandemia, a galera do sertanejo se uniu e começou a fazer um material. Começou as lives, começou a estourar, era a live do Gustavo Lima, era a live do Jorge Mateus, sabe? E aí o pessoal também que não era, né, dessa tecnologia, que estava ali focado no momento, também teve que aparecer. E aí assim outros artistas locais, né, e artistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, também se renderam às lives e começaram a fazer lives. Eu comecei a achar uma coisa bem bacana, assim, sabe? Porque é um material teu que fica gravado ali, né? A Fahrenheit fez uma live, ou 2 lives, eu acho. Uma a gente fez com o pessoal aqui de Bagé que tava fazendo várias lives, fez live com todas as bandas locais. A gente fez essa live aí com esse pessoal, a gente fez junto com uma outra banda, que é o Reggae na Varanda. Foi bem bacana também, a união, assim. Hoje em dia mesmo tem o Reggae na Varanda, que na época que surgiu a Fire não tinha. Mas, cara, música, com certeza pro músico foi mais difícil, porque é uma das últimas profissões que tá voltando a recém agora. E acho que muitos passaram o trabalho, sabe? Eu sei que teve verbas do governo para quem era músico, mas também não chegou a todas as famílias que eu sei. Essas lives, muitas que a gente fez para arrecadar alimentos para a família de pessoas que trabalham com música e também trabalham com eventos na noite, né? Porque se tu for ver, o pessoal da música parou o pessoal da segurança, parou o pessoal que organizava os eventos, né? O pessoal que fazia bebidas, lanches, né? Então tudo isso aí, que uma festa, né, tu vai ver para o músico, quanta coisa envolve, né? Não é só a casa noturna. É o pessoal que foi ali, se divertiu e saiu dali e comprou um lanche na esquina. É o pessoal que tinha um segurança, né, que estava lá trabalhando, também teve que deixar de trabalhar, né? Então acho que o cenário ele prejudicou muito esse pessoal que trabalhava na noite. Mas a gente aprendeu. A pandemia veio ensinar muita gente, né? Descobriu outras maneiras. Teve amigos meus que fizeram lives, fizeram vaquinha virtual,
Tem vários exemplos, né? E também vejo que os músicos se solidarizaram, todos eles, e vieram, sabe, ajudar, abraçar várias causas, assim. Eu acho que a pandemia, claro que a gente não quer viver essa pandemia por muito tempo, a música depende de não ter uma pandemia, a música depende, né, da gente estar aí livre para poder exercer a profissão, mas a gente tem que tomar as medidas cabíveis, né, no momento. Então, acredito que todos nós temos que se adaptar, saber se adaptar. E você e a Fahrenheit possuem projetos futuros? Cara, os projetos futuros, a gente é uma banda que tem 10 anos de estrada, né? Pô, 10 anos de estrada. A gente não conseguiu gravar um CD inteiro ainda da nossa cara, assim. E a gente tem todas as músicas, a gente chegou a gravar algumas. Mas acredito que o principal projeto seria gravar um CD, sabe? Gravar um CD fosse um troço caseiro mesmo, assim. Não precisava ser pra uma gravadora, pra ser a gente mesmo, botando a mão na massa. E seria a melhor coisa que poderia acontecer para manter o registro dessa turma, sabe? A gente não sonha com fama, a gente não sonha com, sabe, viver disso na banda. Como eu falei, hoje em dia todos têm projetos paralelos, são músicos, uns são músicos profissionais que tocam na noite, outros têm outros serviços, né, outros afazeres. Então, um dos projetos legais seria isso, nós se juntar e gravar as músicas que a gente fez nesses 10 anos aí. Seria o mais bacana e mais interessante. Seria uma comemoração, com certeza. Alguma vez a banda passou por uma fase difícil que tenha feito você repensar sobre a sua carreira na música? E o que fez você se motivar novamente? Cara, acho que fase difícil a gente passou muitas fases. Porque eu mesmo tentei largar o emprego que eu tinha no comércio e viver da música, né? Porque a Fahrenheit estava estourada, assim. E aí quando eu larguei, eu vi que não era bem isso, porque, tipo, por mais que tu tenha, às vezes, 10, 12 shows por mês, sabe? Que tu vai ganhar ali um cachê mais simples, de R$100, vamos supor, né? Tocando. Se tu tem uma família, mesmo tinha uma família pra sustentar, tu acaba vendo que a música não tá te dando o dinheiro que tu imaginava que ia dar, entendeu? Então acho que algumas vezes eu parei e pensei assim, olha, acho que essa história da música não é, mas aí só que sempre a paixão da música, né, de tu tá ligado naquilo ali, querer fazer música, foi uma coisa que sempre teve em mim, isso aí vem da minha família, né? Então acho que foi uma das coisas que sempre motiva é a paixão pela música, por escutar a música, por tocar a música, por conviver com as pessoas fazendo música. No momento que tu toca sozinho é uma coisa, no momento que tu tem uma banda e o som fica redondo, sabe? Tu vê a batida, tu vê o baixão, a batera, a gente cantando ali. Eu mesmo toquei guitarra anos também na banda. É uma coisa que faz tu querer voltar novamente, sabe? Seja onde for, assim. Por mais que tu troque às vezes de estilo, que tu sabe que tu vai ter outros propósitos, a música, ela tá em ti. Ela tá no teu sangue, na tua vida. Ela já faz parte, sabe? Claro que tu tem escolhas, né? Alguns escolheram mudar de profissão, mas a galera que tá comigo até hoje tá na veia da música, tá aí junto, tá tocando, mesmo na pandemia. Então é isso. E para finalizar, que conselho você daria para quem está ingressando no mundo musical? Cara, ingressar no mundo musical, eu acho que o maior conselho seria a humildade, com certeza. A humildade vai saber tu chegar. Se tu achar que tu sabe tocar muito, que tu é o cara que faz isso e acontece, isso não vai te levar a nenhum lugar. Porque eu mesmo não me considero até hoje um grande músico, mas eu aprendi muito com as pessoas que passaram na minha vida, com as bandas que eu tive, né? Então acho que a humildade é a principal coisa, tu saber chegar no lugar, tu saber escutar as pessoas que têm mais experiência que tu, né? E eu acho que é nunca desistir. Quem tem um sonho de viver da música, cara, eu quero tocar violão, pô, vai lá, te dedica ao instrumento, toca. Quer tocar guitarra, te dedica, faz uma aula se tu tem condições. Se tu não tem condições, hoje em dia mesmo tem várias opções, tu pode pegar na internet, às vezes tu tem um amigo que toca legal, ele pode te dar umas dicas, né? E hoje em dia tem várias pessoas também, né, dando aulas sem custo nenhum, por causa da pandemia, via internet. Então acho que
música assim, ó, se tu gosta, cara, se tu gosta mesmo, vai e faz, sabe, é um conselho que eu dou. Vai ter momentos difíceis, vai, mas toda profissão tem momento difícil, né? Na faculdade a gente passa por vários momentos também e a gente não desiste. Então se tu quer aquilo, vai, te dedica. Se alguém diz que tu é ruim, cara, vai lá, te esforça para ser o melhor. No outro dia tu vai ser o melhor. Eu, graças a Deus, eu tive algumas bandas e todas as minhas bandas deram certo. A gente tocou por bastante tempo. Se acabou a banda foi porque nós escolhemos outros projetos, demos mais importância para um para outro, mas sempre foi questão da organização. A organização, porque um conjunto de pessoas é a coisa mais difícil tu manter. Por quê? Porque cada um tem seus horários, cada um tem seus costumes, cada um tem as suas manias. Então a gente tem que saber respeitar o outro, sabe? E caminhar junto. A banda, ela vai caminhar junto se todo mundo tiver de mão dada. Se um tiver sem as mãos, meu filho, aí a coisa não vai funcionar. Mas é isso. Acho que pra quem quer viver de música, sabe, tem como. Eu sei que tem. Eu consegui viver um tempo de música. Não foi no reggae como eu queria, com a Faria Night, mas eu fiz o que eu queria, que era viajar ao estado, que era tocar, sabe? Então hoje até eu tô mais caseiro, hoje eu tenho minha família, né? Eu tenho meus filhos. Então eu penso mais ficar em casa, assim, mais tranquilo, tocar um violãozinho em casa. Mas a Faria tá aí, essa Faria sempre é uma banda que não terminou, tem 10 anos, e a gente tá na estrada, velho. É só chamar, a gente vai, faz o show tá aqui, embaixo dos dedos, como a gente disse. Tá, era isso. Desejo então para todos que estão ouvindo aí que novos dias, que dias melhores virão, né? Porque a gente está vendo essa pandemia e acredito que em breve lá Deus vai conseguir mudar toda essa nossa realidade aí, vai fazer voltar as aulas da Unipampa, vai fazer voltar nosso ciclo de vida normal e a gente vai poder interagir. E agora a gente aprendeu muita coisa com a pandemia e a gente tem que tirar, né, o melhor de tudo isso e usar na nossa vida. Valeu, Rádio Unipampa, muito obrigado pelo convite. É isso. Muito obrigado, William, pela entrevista e até a próxima. Tô no alto, tô no trapiche, aqui esqueço o que me faz triste. Tô no alto, tô no trapiche, aqui esqueço o que me faz triste. Memórias me vêm, começo a lembrar do quanto esperei para aqui estar. Da tarde de sol, a noite estrelada, do calor do dia ou da noite abafada. No trapiche vou subir, a lagoa me chama. Daqui vejo as luzes, o brilho da fama. No trapiche vou subir, a lagoa me chama. Daqui vejo as luzes, o brilho da fama. Tô no alto, tô no trapiche, aqui esqueço o que me faz triste. Tô no alto, tô no trapiche, aqui esqueço o que me faz triste. Memórias me vêm, começo a lembrar do quanto esperei para aqui estar. Da tarde de sol, a noite estrelada, do calor do dia ou da noite abafada. No trapiche vou subir, a lagoa me chama. Daqui vejo as luzes, o brilho da fama. No trapiche vou subir, a lagoa me chama.